ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, e aquele Armagedon do tempo previsto para ontem não chegou em São Paulo. Muito provavelmente desviou para o litoral, nós vamos saber daqui a pouquinho na previsão do tempo. A gente dá graças a Deus aqui em São Paulo, porque já tínhamos passado aí por 3 dias de muito tumulto e muita confusão. Mas a confusão parece que ficou para o litoral agora, daqui a pouquinho a gente vai saber na previsão do tempo. O que temos aí, Silmar, como principais destaques nessa sexta-feira, fechando a semana? Meu caro Otávio, o principal destaque hoje é o petróleo. Petróleo disparando no mercado internacional, preços voltando à casa dos $80 o barril, alta nesse momento de 2,8% no mercado do tipo Brent, refletindo esse ataque de forças americanas e inglesas contra alvos dos Houthis ou Houthis, que atuam lá no Iêmen, um grupo terrorista que vem barrando o tráfico de petróleo naquela região ali do Mar Vermelho. E isso fez com que os Estados Unidos e a Inglaterra se juntassem aqui num esforço para desobstruir esses embarques que estão acontecendo, atacando diretamente alvos localizados, onde estão localizados esses grupos terroristas lá que atuam no Iêmen, lá perto da Arábia Saudita. O Iêmen agora, aliás, esses grupos terroristas agora prometem revidar, e isso deixou o mercado meio em polvorosa aí. Petróleo, portanto, que já vinha sofrendo influência da guerra lá no Oriente Médio entre Israel e o Hamas, e agora mais esse fator aqui que detona aqui os preços do petróleo, uma disparada que não era previsto para acontecer tão rápido, preço voltando aqui aos $80 o barril. Isso acaba influenciando também os preços das commodities agrícolas, especialmente aquelas que têm algum tipo de vinculação com o petróleo, como é o caso da soja, do milho, via biocombustíveis, né? Soja subindo, portanto, nesse momento na Bolsa de Chicago, 0,7%, milho também, 0,4%, outras commodities acompanhando também movimentos desses grãos, trigo sobe mais, 1 ponto percentual. Na Bolsa de Nova York, o mercado também bastante aquecido, algodão sobe 0,1%, café arábica 1,3%, açúcar bruto também com alta, 0,8%, cacau é outro que sobe, 1,7%. Suco de laranja disparou ontem, subiu mais de 3%, hoje é o dia do vendedor, o pessoal aproveitando para vender um pouco, e a única commodity agrícola com queda nesse momento de 0,7%. Boi gordo no mercado futuro da B3, buscando ainda uma recuperação, o contrato de janeiro subindo 0,1% nesse momento, tá vendo? Ok, Silmar. Apenas a título de curiosidade, o grupo terrorista se acha no direito de atacar, de matar, de explodir, tacar fogo, e depois não se acha no direito de ser cortado. Aí ele quer revidar. É só para pensar. É só para pensar. E esses terroristas aí, esses itis aí, eles são terríveis nessa região aí da costa da África ali. Inclusive, eles sequestram barcos, cargueiros, tem piratas. É uma quadrilha e tanto ali. Mas fica aí para a reflexão. Por que é que o grupo terrorista se acha no direito de atacar e depois, quando é atacado, depois de atacar, diz que tem que revidar? Bom, reflexões de uma sexta-feira nublada em São Paulo e fresquinha. O tempo está bom. Como é que está em Porto Alegre? Você que está aí ainda, está quente? Está quente. Ontem choveu, aqui a temperatura está mais amena hoje, depois dessa chuva de ontem. Felizmente, o Rio Grande do Sul, depois de 2 anos de seca, está recebendo boas chuvas para essa safra aqui. Tudo leva a crer que vamos ter uma safra muito boa aqui no estado em termos de grãos, está vendo? O pessoal da Climatempo sempre tem trazido notícias boas aí, dizendo que agora vai embalar e vai melhorar a umidade relativa do solo aí, o que é bom aí nesse período aí de plantio e crescimento de algumas culturas. Bem, temos aqui a previsão do Conselho Internacional de Grãos para a safra de 2024 para 2 bilhões e 300 milhões de toneladas. Como é que você vê essa previsão? Basicamente tem muito a ver com o milho com a safra bem melhor, a temporada em relação à anterior, basicamente por conta da recuperação dos Estados Unidos, maior produtor mundial do cereal, teve um clima melhor nessa última safra, que já foi colhida agora no final de dezembro, e por outro lado também a recuperação da produção de grãos da Argentina, tanto de milho quanto também de soja.
possivelmente vamos ter uma produção recorde de grãos na Argentina esse ano. A Argentina, ao contrário do ano passado, quando teve uma perda significativa na produção, metade da produção praticamente perdida por conta de seca, se recuperou bem, essa safra está indo muito bem por lá. E a mesma situação climática atinge o Rio Grande do Sul, beneficia o Rio Grande do Sul, por exemplo, chuvas mais regulares agora. Tudo indica que a Argentina vai ter uma produção recorde de soja e também de milho. Então, isso deu uma melhorada aqui no perfil da produção mundial. No caso da soja, na verdade, está havendo cortes recentes aqui por conta do Brasil. O Brasil realmente sofrendo bastante esse ano por conta de clima desfavorável, especialmente no Centro-Oeste, Mato Grosso, com perdas já muito fortes na produção. Tudo isso está impactando a produção brasileira de soja desse ano, de milho também, por conta do clima, e, portanto, esse é o fator que levou o Conselho de Tração de Grãos a reduzir, por exemplo, a produção de soja. No caso do milho, não. Em função dessa recuperação da safra americana e da Argentina, a situação, o saldo ainda é extremamente positivo para o cereal em termos globais também. Então, essas são as principais alterações detectadas aí pelo Conselho. É bom lembrar que hoje deve sair uma nova estimativa mundial também, da produção de milho e de soja pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Essa é bem mais atualizada, então é bom ficar de olho, porque isso pode mexer com o mercado nesta sexta-feira, tá vendo? Ô, Silmar, e essa inflação nos Estados Unidos aí que voltou a subir, entrando na contramão daquilo que era esperado, é consequência de quê? E isso também pode fazer com que a gente fique com a barba de molho aqui, que a gente tem tido bons índices aí, boas notícias em relação ao final do ano passado, mas estamos começando um ano novo e, opa, a principal economia do mundo apresenta aí uma surpresa. O que houve? Lembrando ainda que a própria inflação brasileira mostrou alguma surpresa no mês de dezembro agora, subiu acima do esperado e puxado por alimentos, né? Acho que a gente comentou isso ontem, se não me engano. Bom, a inflação dos Estados Unidos havia uma perspectiva de acomodação, os preços estavam começando a cair, mas voltaram a subir agora os preços. O índice de preço ao consumidor, que é o CPI na sigla em inglês, subiu 0,3%, expectativa dos analistas era de 0,2%, parece pouca coisa, mas estamos falando aqui de uma economia gigantesca, né, de trilhões de dólares. Portanto, a inflação subindo lá por conta de aquecimento, um novo aquecimento da economia americana, que não era esperado. Ou seja, o virada de ano aqui mostrou realmente um aumento no consumo, praticamente. O desemprego está caindo, não para de cair, isso significa mais gente empregada, mais dinheiro entrando para o consumo. Então, volta a subir a inflação e isso remete a uma consequência possível, né? O Banco Central americano vinha sinalizando que não tinha mais necessidade de aumentar a taxa de juros por lá, porque a inflação estava acomodando e parece que não é isso que está acontecendo. Portanto, aí um ponto de interrogação novo do mercado, que é a possibilidade do Banco Central americano não aumentar a taxa de juros, voltar a aumentar, mas simplesmente segurar um pouco mais a atual taxa, que é alta, por mais tempo. Ou seja, ao invés de começar a cortar a taxa de juros já no início desse ano, primeiro semestre, como era a expectativa, talvez isso não aconteça tão rápido assim por conta dessa surpresinha aí de final do ano, que é essa inflação voltando a subir nos Estados Unidos agora no mês de dezembro, tá vendo? Dar aí e ver quais medidas serão tomadas aí na área econômica para tentar manter números baixos. Porque em outros setores aí o governo continua prometendo, mas não consegue fazer algumas coisas. Uma das promessas de corrigir aquela situação dos Yanomamis foi admitida aí ontem ou antes de ontem, de que não foi feito nada até agora. A situação dos Yanomamis é caótica, continua, só piorou e agora vão ser tomadas algumas ações preventivas emergenciais, mas isso tinha sido anunciado no começo do governo como prioridade, né? E, na verdade, o ano passou e o problema continuou. E um problema maior que isso ainda, Tavinha, é essa situação que ficou indefinida com relação à desoneração aí daqueles setores, 17 setores da economia que mais empregam aqui no Brasil, setores que estão preocupadíssimos agora com a vigência dessa questão aqui, a não desoneração, a não continuidade da desoneração, esperando que o Congresso tome alguma atitude, senão vamos ter aí uma ameaça de desemprego nesses setores, está vindo. É uma preocupação nova nesse início de ano, e aí não se sabe como é que vai ser esse imbróglio aqui entre governo e Congresso. O governo deu uma atropelada aqui, enviou uma medida provisória para o Congresso, que já está em vigor. Em suma, situação bem complicada essa do emprego desses setores que mais empregam exatamente aqui na nossa economia também. Na verdade, a gente acaba criando aí mais
mas um problema de jurídico sem solução, né? Porque a medida provisória ela acaba entrando em vigor, ela permite que você faça certas coisas, mas não permite que outras andem. Alguns setores são prejudicados, outros são beneficiados. Depois isso pode ser revisto e aí, por que você pôde fazer e eu não pude? É o casuísmo que continua operando no sistema de justiça do Brasil e de decisões também. Aliás, chama atenção aí nas manchetes, o UOL está divulgando aí, que o Dino, enquanto parlamentar, votou para que o Lewandowski não fosse ministro do Lula. Agora, o Dino é ministro do Supremo e o Lewandowski é ministro do Lula e os três estão lá dando a mão na fotografia. Política. A política. Coisas da política. É isso aí, Silmar. Bom, ótima sexta-feira para você, bom final de semana e até segunda-feira. Segunda vai daí ou vem de São Paulo? Olha, estou pensando em viajar na terça-feira. Acho que segunda-feira estou por aqui ainda. Tá bom. Um bom final de semana para você. Boa tarde, bom fim de semana. Até segunda. Eu e o Silmar sempre demos a mão, hein? Eu nunca votei contra ele, nem ele contra mim. Mas é que a gente não é político, né, Silmar? Se fosse, talvez eu tivesse votado contra você em algumas coisas, mas a gente ia dar mão do mesmo jeito. Bom final de semana.